Seja bem-vindo à nossa aula número 22, aula prática sobre embargos de declaração. Nessa aula você vai aprender como redigir uma petição de embargos de declaração sobre 3 aspectos. Vamos trabalhar com um único caso prático, um único caso hipotético. Vamos analisar 3 situações que poderiam caber os embargos de declaração. Cada sentença ela é única, de acordo com o caso apresentado ao juiz. As diferenças é que podem ocorrer diversos tipos de omissão ou contradição ou obscuridade, e você precisa identificar isso previamente para saber que tipo de embargo de declaração você vai peticionar no processo. Lembrem-se, nesse caso prático, você vai entender 3 situações diferentes, sobre o aspecto de que haja ocorrido apenas uma na sentença. Todavia, nada impede que, se você identificar 2 situações como omissão e contradição, você não possa fazer os 2 requerimentos em uma só petição. Ou seja, você pode fazer até 3 situações. Nesse caso específico que vamos tratar, eu preferi separar individualmente as situações. Mas se você analisar, de repente, porventura, na sua sentença, no seu processo, que o juiz foi contraditório e também foi omisso, você pode utilizar 2 fundamentações. Você pode até separar por tópicos. Vamos para o primeiro caso prático. Bom, a situação fictícia é muito simples. João comprou uma geladeira por R$2.000. O produto apresentou defeito em 10 dias. Nesse caso, é bem hipotético. O produto poderia apresentar o defeito em qualquer momento dentro do prazo de garantia. Se a garantia legal de 3 meses ou a garantia estendida que muitos fabricantes dão de 12 meses, não importa. Entenda apenas que é um caso fictício. Bom, o que o João pediu no processo? Ele pediu a devolução do valor pago dele, que foram os R$2.000, e pediu também danos morais. O juiz proferiu a seguinte sentença: julgo procedente o pedido para condenar o réu a devolver o valor da geladeira. Somente isso. Bom, nesse caso, o João pediu 2 condições. Eu quero o valor da geladeira de volta e eu quero danos morais. Bom, vamos ver como que você vai fazer essa petição. Nesse caso específico, você já sabe qual é o juizado. Nos exemplos práticos deste curso, nós estamos trabalhando com, aleatoriamente, segundo juizado, e o número é um número padrão do ano de 2026, que seria da comarca de Foz do Iguaçu. Então, você já tem o juizado que está tramitando o seu processo. Você precisa dirigir a esse juiz, até porque quando você envia a petição para o servidor de justiça, ele já vai identificar, bom, é do segundo juizado e é o número X, e ele vai fazer a movimentação deste processo que você referenciou. Facilite a vida do servidor, porque lembra, é muito importante a questão do prazo. Bom, você já identifica que a sua petição é embargo de declaração, o juiz já acende o alerta do que ele deve analisar e vai analisar as suas argumentações. Bom, a petição ela é muito simples e objetiva. Se for necessário você escrever 3 páginas para esclarecer o que você está querendo com o processo, você pode fazer isso. Somente evita situações de excesso, porque se o juiz ver algum excesso, ele vai entender que você já está fazendo um tipo de recurso de apelação, o recurso inominado, que não seria o caso. Lembra, os embargos de declaração, eles servem para poder aperfeiçoar a sentença. Veja as alegações do João neste caso de omissão. Eu, João, parte autora, venho apresentar embargos de declaração. A sentença determinou a devolução do valor do produto, porém, não analisou o pedido de indenização por danos morais, que foi expressamente formulado no pedido inicial. Ou seja, o juiz foi omisso. Ele deu apenas a devolução do valor da geladeira e esqueceu de colocar a parte do dano moral. Bom, nesse caso, conforme já falamos na aula anterior, analise se o juiz fundamentou dentro da redação da sentença, se ele já entendeu que não cabia os danos morais. Nesse caso, se ele já fundamentou e disse que a situação foi tão rápida na resolução que não incidiria danos morais, ele não precisaria manifestar que, neste caso específico, ele julgaria improcedente dano moral. Já está na fundamentação. Mas, se na fundamentação nada foi falado sobre o dano moral, aí sim existe a omissão. E aí cabe o recurso dos embargos de declaração. E nesse caso, vocês informam ao juiz que, assim, existe omissão na decisão e eu requeiro o saneamento da omissão com manifestação expressa sobre o pedido mencionado, termos em que pede deferimento, data que você protocolou este pedido e o seu nome e o CPF. Se você vai mandar
por e-mail, assine o documento e digitalize, porque é necessário a assinatura da pessoa, não basta apenas colocar o seu nome de identificação. Alguns juizados aceitam a assinatura pelo sistema gov.br, mas não são todos, porque muitos casos já foi analisado que esse tipo de assinatura é muito frágil, ou seja, qualquer pessoa que tem o CPF e a senha pode acessar o portal de assinatura do gov.br e apenas pedir que seja enviado o código de autenticação, que são aqueles 6 dígitos que ele pede a validação antes de fazer a assinatura. Então é muito frágil, essa senha pode ser passada para outra pessoa, pode inclusive, se for o caso, outra pessoa que acabou se apropriando do seu número. Existem muitos golpes de WhatsApp, né, que pegam o número do telefone da pessoa e ele pode pegar a sua conta Gov. Então é um sistema de assinatura muito frágil. O que vale mais para você? De repente, se você não tem um scanner, não tem possibilidade de enviar o documento para um amigo escanear, ou seu vizinho, qualquer outra coisa, imprima o documento, assine ele e tire uma foto. Tire uma foto muito legível. Tem ferramentas disponíveis na internet que fazem a conversão de arquivos de imagem para PDF e encaminham ao servidor. Se o servidor falar se está bom ou se está ruim, não é a competência dele, ele apenas tem que receber e juntar no processo. Ele juntando no processo, se o juiz entender que está legível ou houver alguma dúvida em relação à autoria da assinatura, qualquer outra coisa, o juiz vai pedir que você compareça no balcão para sanar esse problema. Diferentemente se você tiver um daqueles chamados token ou assinatura digital. Aquela assinatura digital, ela possui uma outra cadeia de certificação que é mais aceita nos juizados, que são os mesmos tipos de assinatura que os contadores utilizam, que todas as empresas jurídicas, que os advogados também utilizam. Se você já é pessoa jurídica e já tem o seu certificado digital, você pode usar ele. Entretanto, no caso prático diário, acaba se ficando essa assinatura lá com o contador e você não tem acesso. Então, se dirija ao contador ou peça para ele assinar o documento para você e te devolver, e você assim envia para o processo, ok? Esse foi o caso de omissão. Vamos tratar o mesmo caso prático agora com uma situação seguinte: o juiz deu outro tipo de decisão. O juiz escreveu: ficou comprovado o defeito do produto e a falha da prestação do serviço. Mas aí, após a fundamentação na parte dispositiva, ele julgou improcedente o pedido. Como foi esclarecido no nosso exemplo anterior, na aula anterior, pode acontecer que seja simplesmente um mero erro de digitação, onde o juiz às vezes não trocou do modelinho que ele tem, ou apenas o trecho dispositivo que ele tem de procedente, parcial ou improcedente, e acabou gerando essa confusão. No caso, é claro a contradição, porque o juiz reconheceu na fundamentação que está comprovado o defeito do produto e a falha na prestação do serviço, só que lá no final ele julga improcedente. Ele fala: olha, o autor tem toda a razão, mas nega o pedido. Seria mais ou menos isso em uma interpretação rápida. Vamos ver como é que fica a nossa petição de embargos de declaração nessa modalidade contradição. Veja, o endereçamento, que você já sabe para quem você deve enviar, o número do processo, que você já sabe para quem referenciar, né, para onde a sua petição será encaminhada, e aí você começa identificando a peça. Olha, é um embargo de declaração. Eu, João, venho apresentar embargos de declaração. A sentença reconhece expressamente que houve defeito no produto e falha do fornecedor, porém, ao final, julgou improcedente o pedido. Existe contradição interna entre a fundamentação e o resultado da decisão. Requer o esclarecimento da contradição apontada. Veja, os pedidos, quando são feitos, não são para reformar a sentença, até porque o juiz pode manter a decisão. Você não pede para ele reformar, você pede para ele ajustar, para que ele reconheça ou a omissão, ou a contradição, ou a obscuridade. Então evite sempre pedir a reforma da decisão, porque o juiz, às vezes, se o teu pedido é muito longo e ele não compreende o que você quer dizer, ele vai olhar a conclusão final e vai entender que é uma peça de recurso e vai te dar o despacho da morte. Se você não sabe o que é o despacho da morte, você tem que assistir a aula anterior. E ele vai simplesmente dizer que o seu interesse não é aperfeiçoar a sentença ou que não tem nada a ser feito, não tem que corrigir omissão e nem contradição. Ele vai simplesmente entender que você quer reformar a decisão e, consequentemente, vai falar para você que este não é o recurso cabível. Você já sabe que os embargos de declaração não são para mudar decisão, são para aperfeiçoamento. Então, eu tenho certeza que esse erro você não vai cometer. Bom, protocolo
protocolado a sua petição de embargo de declaração, agora é só aguardar o juiz decidir se ele vai dar ou não provimento ao seu recurso. Muito bem, vamos para a terceira situação. Nosso caso prático ainda é o mesmo: pedido da devolução do valor pago e a condenação da empresa aos danos morais. Só que agora o juiz decidiu: o réu deverá devolver o valor ao autor. Veja, em que condições, quando, correção, que jeito, ficou assim, muito vago, tem uma obscuridade. Na hora que você for pedir o cumprimento de sentença, como você procederá com esse pedido? Essa é a questão. Então, aqui entra a petição de embargo de declaração para sanar essa obscuridade, para que a sentença seja aperfeiçoada para possibilitar um efetivo cumprimento. Bom, vamos lá. O endereçamento que você já conhece, o número do processo em que vai ficar vinculado a sua petição, a intitulação da sua petição como embargo de declaração e, novamente, eu, João, venho apresentar embargos de declaração. A sentença determinou a devolução de valores, porém, não especificou prazo, forma de pagamento ou valor atualizado, gerando dúvida quanto ao cumprimento da decisão. Assim, existe obscuridade que necessita esclarecimento. Requer o esclarecimento da forma correta de cumprimento de sentença. Veja, o pedido é muito objetivo, ele está muito claro. Você pode preencher com mais informações? Pode. Há necessidade? Depende. Se você não consegue sintetizar o seu pensamento, o seu raciocínio, o seu pedido, a sua fundamentação em poucas linhas que vai auxiliar o juiz a compreender, você precisa ter como premissa o seguinte: nem mais nem menos vai prejudicar o seu pedido. O que prejudica o pedido é a falta de comunicação clara, a falta de clareza no seu pedido. Da forma que se encontra, essa é a petição dos sonhos de um juiz. Você está claro no seu pedido, você está apontando o que está acontecendo e você quer um simples reconhecimento que necessita um esclarecimento. Você não está filosofando sobre os motivos da decisão, você não está impugnando a decisão por não concordar, você não está pedindo a modificação da sentença, você está pedindo o aperfeiçoamento. E é isso que é olhado tecnicamente pelos juízes. No caso de embargo de declaração, quem pode julgar esse recurso? Bom, nesse caso vai existir duas pessoas que podem fazer isso. Primeiro, o processo pode ser devolvido ao juiz que proferiu a sentença, geralmente o juiz leigo, para que ele possa dar a decisão dele, e nesse caso pode demorar um pouco o processo. Então, por isso que a petição precisa ser sintetizada, ela precisa ser clara e bem objetiva, porque assim que o juiz ler, ele não tem necessidade em todos os modelos que nós colocamos aqui, não tem necessidade de abrir vista para a parte contrária, porque não é o caso de reforma da decisão, é o caso simplesmente de ajuste da decisão, e você ganha tempo com isso. Claro, nesse caso hipotético, não sabemos se a empresa também fez embargo de declaração. Se ela fez o embargo de declaração no mesmo sentido, por exemplo, da obscuridade para poder clarear a sentença, o juiz vai dar uma decisão única para os dois. E não há controvérsia sobre isso. Uma vez que você pediu, a outra parte pediu a mesma coisa, o juiz estabeleceu os parâmetros de correção, como que se dará o pagamento, a época e a forma, tá tudo certo. Fica mais simples. Bom, nesse caso específico, você tem que aguardar, além da juntada da decisão do julgamento dos embargos de declaração, você vai precisar aguardar agora o prazo recursal para saber se a outra parte vai recorrer. Porque, claro, lembrem-se, alguém perde num processo. Se não der um acordo, ainda que não aparenta ser tão justo, uma das partes vai perder. Nesse caso, você ganhou o processo, o juiz aperfeiçoou a sentença e logo depois você recebe a sua intimação dessa decisão, até porque, de repente, se o juiz fundamentar uma outra coisa, lembra, a sentença mais o julgamento dos embargos constitui um só documento. Ele vai ser interpretado conjuntamente na hora do cumprimento de sentença. Se por acaso o juiz trouxe informações que tragam outra obscuridade, você deve fazer um outro embargo de declaração. Não é o ideal, mas acontece. Erros são humanos, às vezes o juiz não quis ser tão sucinto na sua decisão para deixar bem clara a hipótese do esclarecimento que ele fez, ou do despacho da morte, em que ele coloca 3 linhas ali e não recebe o teu embargo, dizendo que é caso de recurso. Então depende muito. Pode vir uma decisão onde haja muitas informações que acabam
trazendo mais confusão. Bom, essa é uma decisão terminativa e você também pode fazer um embargo de declaração sobre ela. O juiz precisa ser claro, o juiz também precisa colaborar com o processo. Não é fazer de qualquer jeito, justamente no juizado. Ainda mais porque as partes podem estar ausentes de representação de advogado. Então entenda a possibilidade de que podem existir embargos dos embargos. Muito bem, chegando os embargos e ninguém recorrendo, o processo irá transitar em julgado. E aí vai começar a fase do cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença nós veremos na próxima aula. Agora vamos falar, esta foi a primeira etapa dos embargos de declaração, da aula prática dos embargos de declaração. E ela é voltada apenas para o cidadão que ajuizou as demandas de 0 a 20 salários mínimos. Os preceitos são os mesmos para o caso de um advogado estar atuando em um processo que seja de valor superior a 20 salários mínimos. E os preceitos são os mesmos da prática para os embargos de declaração do Tribunal de Justiça. O advogado tem um costume de fazer muita perfumaria. Não sei se ele pensa ou imagina, ou ele foi ensinado assim, que uma folha simples poderia prejudicar o seu pedido, que ele tem que colocar o máximo de informação possível, porque depois, no meio do processo, ele arranca uma tese para evitar aquela hipótese de inovação recursal, onde o seu recurso pode ser prejudicado, pode ser indeferido, improvido. Então, como é uma situação muito pontual, não há necessidade de você ir no Google, solicitar um modelo de embargo de declaração, porque ele não vai saber qual que é, o que você está impugnando. Ele vai falar para você que no modelo que ele te fornecer, pode existir, na internet tem muita coisa antiga, não são atualizadas, ou às vezes são decorrentes de ranço, sabe? De costumes, coisas que não se usam mais. Entretanto, as pessoas vão copiando e colando e vão mantendo esse chamado costume. Não pode falar que é uma tradição. Tradição é uma coisa, costume é outra coisa. E por sinal é um péssimo costume. No seu caso, você já é uma pessoa que está evoluída, está num segundo patamar, está num nível à frente de muita gente. Só pelo fato de ter chegado nessa aula, pela sua resiliência, você já sabe que você pode fazer meia folha. Veja, meia página você pede para o juiz esclarecer a sua sentença. Não há necessidade de fundamentar que o embargo de declaração está no artigo tal, que o embargo de declaração tem 5 dias e que você está dentro do dia. Bom, o juiz já tem que fazer essa verificação. Primeiro, ele sabe que a petição de embargos já é previsível em lei. Então, você não precisa dizer para ele que você tem fundamento no artigo tal da Lei 9.099 ou no artigo X do Código de Processo Civil. Ele já sabe. Ele vai fazer o primeiro filtro de análise, que é o requisito temporal. Ele quer saber se você está dentro do prazo. Então ele vai ver quando que houve a confirmação da sua intimação da sentença. Isso ele vai olhar. E aí ele vai olhar também quando é que você protocolou a sua petição. E ele vai fazer a contabilidade dele lá. Se deu 5 dias, você está dentro do prazo. Ele vai conhecer dos seus embargos e vai fazer a análise, rejeitando ou dando provimento. Agora, se ele chegar e falar para você, olha, você foi intimado no dia 1, você colocou os embargos aqui no dia 8, portanto, acima dos 5 dias. Já considerando que entre o dia 1º e o dia 8, você já teve sábado e domingo, já passou o prazo. Aí ele vai fazer o quê? Ele não vai conhecer dos embargos por intempestividade. Entretanto, o juiz pode, se for uma coisa que ele pode resolver de ofício, como por exemplo, erro material. Se for um mero erro material e ele perceber que existe o erro material, ele pode, nesse momento, muito embora ele tenha rejeitado os seus embargos, ele pode fazer essa correção. Como, por exemplo, suponha que a sua petição de embargos foi sobre contradição, algum erro material. Você alertou o juiz que o nome do réu era diferente. Em vez de ser a loja eletro, era a loja mecânica, limitada. E aí o juiz pega e fala assim, bom, isso aqui é um erro que eu posso conhecer de ofício a qualquer tempo. Muito embora esteja intempestivo, eu não vá conhecer do seu recurso, eu mesmo estou procedendo com a retificação da informação, porque eu entendo que é um mero erro material. Não tem nada a ver com o seu embargo em si. Muito embora seja relacionado o seu pedido do erro material, o juiz pode fazer essa correção. Então veja, existem muitas nuances que podem acontecer em um processo, e não é o Google, o Gemini ou o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial que vai suprir isso para você. Ele pode te ajudar em alguma redação, mas o conhecimento é seu. O caso é único, ele é personalíssimo, é o seu caso, é muito importante. Não deixe um robô ditar as regras para você. Entenda como funciona. Se as suas palavras são horríveis, você entende, nossa, tá meio confuso, você pode
se valer de uma ferramenta de inteligência artificial e pedir para ela adequar o texto com uma melhor clareza e objetividade. Acredito que aí seria muito mais produtivo para você. Bom, espero que você tenha entendido qual é o conceito dos embargos, como redigir uma redação para os embargos de declaração, como que ele funciona desde o protocolo até o recebimento do juiz. E em caso de dúvidas, deixe aqui nos comentários. Se você tiver algum apontamento, alguma outra coisa, nos comunique. Nós podemos de repente fazer uma aula especial para uma aula bônus sobre o material que foi disponibilizado, sobre o esclarecimento de dúvidas pontuais, que às vezes pode ser a dúvida de muita gente que acaba não perguntando, seja por assistir na televisão. Eu vejo que em nosso canal, muitas pessoas, mais de 50% dos nossos espectadores, assistem pela televisão. Pela televisão você não tem como deixar o comentário. É uma pena. Até porque seria muito ruim você deixar um comentário utilizando o controle da televisão. Mas se a pessoa não teve essa oportunidade de fazer a pergunta, nós podemos compilar um monte de respostas e fazer um outro vídeo. E atendemos a todos com o conhecimento. Meu, muito obrigado pela paciência. Estamos na reta final. Fique conosco. Um abraço e até o próximo vídeo.